Eis aqui que a Virgem conceberá um filho. Uma profecia de Isaías que, evidentemente, representava um grande milagre, algo completamente ilógico, vendo as leis da natureza humana. Como é que uma virgem, e não apenas uma moça, como às vezes vem nas Bíblias modernas, mas uma virgem, o termo está muito preciso em grego, e é mesmo o que quis dizer Isaías. Uma virgem, eles sabem muito bem a diferença entre uma mulher, uma moça, não era nenhum, todo mundo sabe como isto funciona. Mas uma virgem que concebe é uma praticamente contradição interna, quando menos se a gente considerar apenas as forças da natureza. Então, uma profecia que evidentemente levava ao selo de Deus. Só Deus é que é capaz de passar por cima das leis da natureza e fazer que a natureza funcione, pois de um modo superior ao modo natural, um modo sobrenatural, quando menos preternatural. Deus intervém diretamente, a virtude do Espírito Santo, às forças da própria natureza. E então, aquela promessa de esta Virgem, que faz um eco a uma promessa mais longínqua ainda, porque é a promessa feita mesmo a Adão e Eva, dessa mulher que ia esmagar a cabeça da serpente e cuja geração também lá em singular, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, ia esmagar a cabeça do demónio, pois encontra agora nesta festa da Anunciação de Nossa Senhora o início da sua reimaginar-nos um pouco neste quarto de Nossa Senhora. Nossa Senhora que desde pequenina viveu no templo como uma virgem consagrada, uma espécie de religiosa, desde mais ou menos os 4 anos, e acabava de voltar para a casa dos seus pais com 14, 15 anos, mais ou menos. Então, uma alma que está profundamente penetrada deste espírito de oração que foi formada mesmo no templo por mulheres certamente piedosas e santas, e essa alma que nasceu e foi concebida o lugar ideal para florescer e avançar de uma forma nunca visto antes e também não visto depois na vida espiritual. E ela está então retirada, continua aquela vida interior de oração, de contemplação. E os Santos Padres dizem que justamente estava a meditar esta profecia da Virgem que iria conceber um filho. Obviamente, na sua humildade, a gente vê a surpresa quando aparece o anjo, não apenas por ver alguém entrar no seu corpo, o anjo aparece em forma corporal, porque Nossa Senhora pois precisava vê-lo com os seus olhos, como todos nós, quando há uma aparição de um espírito, Deus permite que estes pois, tenham uma forma acessível aos nossos sentidos, mas Nossa Senhora pois, está surpreendida mais do que pela presença do anjo, pela proposta deste. Como será isto, já que estou na decisão de não conhecer homem? Ela é a Virgem, ela o sabe, uma decisão muito pouco comum, quase única, talvez no Antigo Testamento, essa virgindade que não era uma coisa normal nesta época. É o Novo Testamento que realmente dá esse valor à virgindade. O Antigo Testamento dava mais valor, finalmente, ao casamento para poder ter na sua descendência, posteriormente, pois, o Messias. Claro que se alguém não tinha filhos, pois a promessa não podia ter passado por ele. Mas lá estão a chegar, efetivamente, na hora de se cumprirem as promessas todas. E Nossa Senhora tem feito, por uma inspiração divina, tem feito essa promessa, esse voto de castidade perfeita. E ela sabe que isto é um movimento de Deus, algo da graça de Deus. E não vai querer quebrantar isto. A prudência de Nossa Senhora é um anjo, mas será o bom Espírito, será o Espírito de Deus. Não será, por acaso, um demónio disfarçado de anjo de luz. E então ela realmente vai demonstrar aquela virtude difusa da prudência nisto. Como para verificar a intenção do anjo, a identidade e a dizer do anjo e a sua missão, que vem realmente de Deus, ela sabe que o seu voto é de Deus, porquanto se o anjo pedir algo contrário a este voto, com certeza não seria um mensageiro de Deus. E então ela
de virgindade perfeita. E o anjo vai explicar, não é algo normal, segundo a natureza, é pela virtude do Espírito Santo. Deus que vai superar as regras, as leis da sua natureza, fazendo que uma virgem, sem a colaboração, como era normal na natureza de um homem, pois possa conceber e dar à luz a um filho. Então, uma concepção que vai reunir da mesma pessoa, pela única vez na história humana, pois a virgindade com a maternidade. Agora, podemos perguntar-nos por que Deus pede um consentimento à Nossa Senhora, porque essa anunciação de Nossa Senhora. Aí lá temos várias respostas para dar. Uma, que Deus, Nosso Senhor, respeita a natureza dos seres que têm criado. E então nós somos, como seres humanos, somos seres livres. Temos inteligência, temos vontade. E estas duas faculdades fazem de nós seres racionais, que são capazes de compreender o plano de Deus e de aceitar entrar livremente nele. Não somos como outros, são criaturas de Deus, mas criaturas irracionais, porquanto obedecem a cegas leis naturais que Deus tem posto neles, mas não realmente precisam e não podem, aliás, dar o seu consentimento. Nós somos, juntamente com os anjos, que têm uma natureza ainda mais perfeita do que a nossa, mas estamos completamente por cima daquele reino mineral, vegetal ou animal. Pertencemos ao reino, finalmente, dos seres que temos um espírito. E então Deus vai aceitar livremente colaborar com Deus, o qual, evidentemente, colocar num nível de dignidade absolutamente inaudito. Imaginem, o universo todo está suspenso à resposta daquela moça de 15 anos que está no seu quarto a rezar. Os santos padres dizem que o universo como que parou à espera da resposta de Maria. Ela é perfeitamente livre, no entanto, Deus sabia, obviamente, a resposta. Demonstrar esse mistério da graça de Deus que nos move a fazer o bem sem violentar a nossa liberdade. Então, essa primeira razão. Deus atua respeitando a nossa natureza. Depois, os santos padres dão outras razões, especialmente uma que é muito linda. Diz Santo Agostinho que Nossa Senhora concebeu antes espiritualmente do que fisicamente. Ou seja, que era importante que Nossa Senhora recebesse Nosso Senhor Jesus Cristo na sua alma, precursores da devoção ao coração imaculado de Maria, pois Nossa Senhora recebe Nosso Senhor no seu coração, concebe-o no seu coração antes de concebê-lo no seu corpo. E Santo Agostinho vai ainda mais longe. Diz que era maior o ter concebido Nosso Senhor Jesus Cristo pela fé do que ter sido propriamente, de ter concebido a sua própria carne. Para vermos a dignidade da vida espiritual e da fé. Santo Agostinho que afirma isto, e citado por Santo Tomás na Suma Teológica. Porque, claro, é como todo, as nossas orações, por exemplo, nós rezamos o terço. Se dizemos as palavras, já é bom, mas não é suficiente. Nós temos de pôr a alma nestas palavras. Ter essa atenção, não apenas o sentido das palavras, mas a intenção de adorar Deus, de louvá-lo e de unir-nos com Ele. Então essa parte espiritual sempre é maior. A concepção carnal, pois era importante, obviamente, é o que formalmente faz dela a mãe de Deus, mas, no entanto, não seria nada especial no sentido do mérito de Nossa Senhora se não tivesse ela, pois primeiro, com Nosso Senhor no seu coração. Então, uma resposta um pouco, talvez, surpreendente que dá São Tomás, mas que demonstra a grandeza da nossa união de Deus com a fé. Outra razão que dão, especialmente São Tomás, é que desta maneira, Nossa Senhora era como mais consciente e podia dar um maior testemunho do que estava a acontecer. Evidentemente, pois, seria um pouco curioso Deus ter feito semelhante milagre com uma pessoa que ia ser tão ligada
avisar ela, isso não faz sentido nenhum. Então, a perfeição da sua missão, tanto como Mãe de Deus, como Redentora, corredentora, pois exigia que Nossa Senhora fosse perfeitamente consciente do que estava a acontecer. Obviamente, essa consciência, esse conhecimento vai avançar. Cada vez mais temos várias citas nos Evangelhos em que se diz aos seus pais, então Maria Santíssima no meio, eles não compreendiam bem estas palavras. Então, o Senhor vai, alguma vez ainda, pois deixar São José e Nossa Senhora um pouco surpreendidos. O que é que se passa? Por que ele atua desta maneira? No entanto, obviamente, era importante que sobre a natureza exata da sua missão, Nossa Senhora fosse, pois, bem consciente do que estava a dizer. Porque, obviamente, ela aceita ser, neste momento, a Mãe de Deus, aceita ser a Mãe do Redentor, e ela conhece essa profecia de Isaías, conhece também todo Isaías, também as profecias que dizem respeito à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ela sabe muito bem o que comporta aquilo de ser a Mãe do Salvador, com um bebezinho lindo, mas ela sabe que aquilo termina na paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, descritas com luxo de pormenores nas profecias, especialmente de Isaías. Então, ela precisava de aceitar também a sua parte da missão do Verbo de Deus da Terra, porque ela é muito próxima, o mais próximo que podemos imaginar. Então, temos essas razões que dá São Tomás também uma última. Há mulheres, e então representa a natureza humana, não a humanidade, teologia moderna e errada, não, a natureza humana. Ela vai dar o seu consentimento para demonstrar como casamento, um matrimônio espiritual que vai se realizar pela graça de Deus entre as nossas almas e o próprio Deus. E então, essa vida espiritual, como é comparável a uma espécie de matrimônio, pois requeria também um consentimento. Assim como no sacramento do matrimônio, o sacerdote pergunta para o câmbio de consentimentos e que formaliza essa união é o sacramento. Pois lá também há uma espécie de matrimônio espiritual entre Nossa Senhora e o Espírito Santo, que prefigura e é o modelo da nossa união com Deus, pelo batismo, pela graça santificante. Então, uma festa, evidentemente, muito importante para nós de relembrar. Uma, porque é o acto fundador, finalmente, da encarnação e da redenção que Deus começa a realizar praticamente neste momento. E duas, primeiro, para valorizarmos aquela vida espiritual. Relembrem essa cita que diz no começo de Santo Agostinho. Era mais digno, pois, esse acto de receber Nosso Senhor pela fé do que recebê-lo no seu próprio corpo. Então, aí não valeria nada, pois o ser mãe de Deus se não tivesse essa maternidade espiritual ao mesmo tempo. Então, para nós também, a nossa vida espiritual é primeiro do que nada. Dar a importância de vida a esta vida espiritual. A importância também para nós de conservar o ambiente. Se Nossa Senhora está disposta, é justamente porque ela vivia neste isolamento que nós, se calhar, padecemos, mas que ela realmente apreciava como o ambiente em que podia ter esse recolhimento, essa união com Deus. Então, também aproveitemos esses tempos especiais. Se calhar, de alguma maneira, a Quaresma mais interior, mais recolhida que muitos de nós vão passar. Sim, porque, pela força das coisas, a gente está em casa e depende de nós seguir o exemplo de Nossa Senhora, estar com os livros sagrados, com a leitura espiritual, no seu catecismo, participava nas coisas de casa, mas nós temos essa possibilidade e podemos também estragá-la, porque temos imensos meios modernos de trazer o mundo e a agitação e a dissipação por dentro de casa.
a internet, a televisão, isto, aquilo, outro. Ou seja, há muitas maneiras, a música, inclusive, que não é uma coisa má, mas também não é normal viver num concerto perpétuo, seja DS. Então, temos muitas formas de estragar essa graça que Deus nos faz. Uma graça um pouco especial, um pouco áspera, um pouco austera. Aproveitar. Deus nos manda isto através de uma doença, através de um governo, através de leis que podemos gostar ou não. Mas a realidade é que Deus vale ser todas as coisas para a nossa santificação. Então, temos com certeza um grande modelo em Nossa Senhora neste episódio da Anunciação. Que se um anjo de Deus viesse para a nossa casa, a ver se nos encontra também a nós, pois nessa disposição de meditar, de contemplar, de interiorizar essa revelação de Deus. E, para terminar, pois, assim como ela devia ser bem consciente da sua missão, nós também temos de estudar a nossa religião, a nossa vida espiritual, conhecermos as verdades, porque, obviamente, quem não conhece não ama. Isso é uma regra absoluta. Ou seja, as crianças brincam, têm 2 anos, um tem um brinquedo, o outro ainda não viu, não passa nada. É só o segundo ver o brinquedo do primeiro, veio, conheceu e já quer tê-lo também e começa uma briga, uma discussão. Então, enquanto nós não conhecemos, pois não amamos. E quanto mais conhecemos, mais vamos amar. Por isso que este tempo de sossego obrigatório, este tempo de vida espiritual forçada, de certa maneira, pois é uma graça, com certeza, uma graça bem grande para entrar nessa contemplação, nesse silêncio. Então, por favor, nós tragamos isto com diversões abusivas e com perdas de tempo. Então, vamos pedir a Nossa Senhora justamente, pois, essa grande graça de profundizarmos na nossa vida espiritual, e por isso que a partir de hoje à noite tentarei dar todos os dias um pequeno curso sobre a vida espiritual, porque é a única coisa que realmente conta. Ou seja, podemos fazer ou não fazer muitas coisas na vida, mas esta, em qualquer estado de vida, é a nossa vida espiritual. E, curiosamente, é algo que pouco ou nada se faz. As regras, como é que funciona aquilo, em que consiste exatamente. Quem sabe rezar hoje em dia? Pois quase ninguém. Então, é importante, pois, termos noções, e mais que noções, pois, conceitos bem claros sobre isto. Por isso, a razão deste curso que vamos começar a dar desde hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.